Amém. Senhor Jesus. Antes de começar, eu vou me apresentar, né? Porque eu estou no Instagram de outra pessoa. Meu nome é Aimee, não é Anderson, gente. Me perdoa por entrar assim, me apropriar de Instagram de outra pessoa. É porque eu excluí o meu e eu não lembro a senha. Tá bom pra vocês? Então, eu me chamo Aimee, a gente reúne na Igreja de Rio Branco, como tá aqui bem grandão a Igreja de Rio Branco. E hoje, como vocês sabem, a gente tem tratado de alguns temas nas lives, né? E hoje o nosso tema é sobre ambiente familiar. E foram tratados vários temas. E esse tema é voltado mais para pais, irmãos e pessoas que cuidam de crianças, digamos assim, de uma idade que não possa falar ainda, tipo 3, 4 anos. Não sei se 4 anos já tá falando. Crianças assim que você precisa identificar em características dela se está acontecendo alguma coisa diferente. E hoje nós vamos tratar sobre... na verdade, é mais uma introdução para os próximos temas, né? Para as próximas lives que irão ocorrer às quartas-feiras. Então, se você que tem filho, se você que cuida de uma criança, você está se perguntando o que está acontecendo, não saia daí, não se preocupe, porque a gente vai explicar o que vai acontecer durante essas quartas-feiras e dar mais ou menos para você um pouquinho de gosto de quero mais, que é o que vai acontecer. E aí, Isso Eliane, é mesmo, contigo. isso mesmo. E por que esse tema? Né? Por que esse assunto? Por que sexualidade infantil? Um primeiro item, porque é um assunto que é pouco falado, isso no modo geral. E no meio cristão, então, nem se fala, né? Existe um grande tabu, na verdade, falar sobre sexualidade no meio cristão. E no que diz respeito à criança, menos ainda, por vários motivos, né? Algumas vezes por falta de preparo, outras vezes por falta de conhecimento, e outras vezes alguns até acham que é um assunto que é até pecado em falar, né, no meio cristão. E sexualidade infantil, especificamente tratando sobre abuso, é um tema de extrema importância. Bom, para quem não sabe, eu estou cursando pedagogia em licenciatura, né, na Universidade Federal daqui do Acre. E por eu lidar com crianças, tanto né, na questão das escolas mesmo, que eu tive algumas experiências, também cuido das crianças aqui da igreja. E talvez você esteja dentro desse quadro, né? Ou tem uma criança dentro de casa, ou você que é cristão, às vezes, cuida de criança na sua igreja. Então é um assunto muito importante que a gente precisa ter preparo. E falar sobre esse assunto, a gente precisa primeiro quebrar esse tabu de que sim, nós precisamos aprender e saber sobre o assunto, e segundo, a gente também precisa se preparar, porque as crianças também precisam ser preparadas, né? E o que a gente percebe? Que quando, no que diz respeito à questão de abuso da criança, a gente percebe que os pais não estão preparados para isso, né? E quando isso acontece, eles não sabem como agir, o que fazer. Por isso que a gente preparou esse mês inteiro dessas lives sobre esse assunto. A gente pode perceber a importância de estarmos bem atualizados e de sabermos como lidar com essas situações. Porque você pode achar que acontece com outras pessoas, mas com você não vai acontecer. Você pode achar que é uma coisa bem distante, entende? Então, é melhor se precaver dessas situações do que chegar numa situação dessa e não saber resolver. Não saber falar com a criança, não saber identificar numa criança, entendeu? Você é pai, você é irmão que cuida do irmãozinho menor enquanto os pais estão trabalhando, você é primo, tem muita família que é muito grande. Tem muita família que não é por pai nem por mãe, é avó que cuida, é tio que cuida. Então, eles precisam também saber como lidar com essa situação, entende? E é muito importante nós sabermos. Ainda mais, tipo assim, eu digo assim por mim, porque eu sirvo num serviço de criança. Então, quando ela vai para a igreja, muitas vezes as crianças, elas estão sofrendo alguma coisa fora, entende?
Então, eu, como pessoa, como cristã e como cuidadora das crianças, eu preciso saber identificar essa circunstância, essa situação. E tem muita criança no serviço de criança que os pais não reúnem, que a família não reúne, é só ela. Então, é um lugar onde ela precisa se sentir amparada. É um lugar que ela, não, poxa vida, ali eu sei que eu posso confiar na irmã fulana, que ela vai me ajudar, porque ela soube identificar quando eu não estava bem. Mesmo que seja uma... Porque, assim, as crianças, às vezes, elas não vão conseguir expressar isso, não vão conseguir falar isso, mas alguma atitude, alguma brincadeira, algum desenho, entendeu? Verdade. Algum sinal. A criança, ela vai identificar algum sinal, ela vai mostrar algum sinal, porque é a forma do corpo dela reagir pedindo socorro. E se você não souber, se eu não souber, vai passar em branco, entendeu? Ela pode continuar sofrendo um abuso, uma tortura. Ninguém sabe o que se passa aí por fora nesse mundo. É verdade. Não é? Então, isso quer dizer, Me, que a responsabilidade em saber sobre o assunto não é só dos pais. Porque, como a Aimee disse, pode ter uma família, por exemplo, que o pai e a mãe trabalham o dia todo e quem fica cuidando da criança é o irmão mais velho, a irmã mais velha. Então, a responsabilidade de saber sobre esse assunto é da família toda. É da família inteira, é o avô, a avó, é o tio, a tia, quem está próximo da criança. Por isso que o tema de hoje é ambiente familiar, porque nós precisamos preparar esse ambiente familiar para conhecer sobre o assunto e também tratar com a criança, como saber lidar com a criança em relação a isso. E aí vem a importância do preparo, né? Porque assim, se eu não sei sobre o assunto, eu não sei como lidar, se eu não sei, se eu não sei as características, porque a Aimee falou aí alguns itens, né? Ela deu umas dicas aí, que às vezes é por meio de um desenho, às vezes é por meio de uma brincadeira. Então, se eu não sei fazer uma leitura corporal, por exemplo, da criança, eu não sei detectar por que ela está com determinado comportamento, então, para mim, vai ser só, é criança, não, tá com manha, não, tá, né? E o que acontece? Eu já lidei com alguns casos nesse sentido. E geralmente, quando a criança, ela traz alguns comportamentos relacionados a isso, de que ela está sendo abusada, porque é muito raro a criança chegar e falar, pai, mãe, eu estou sendo abusada. Não vai acontecer isso. Porque geralmente os pais não conversam com a criança e orientam ela de maneira antecipada para ela ter conhecimento, né? Do que é isso. Claro, no linguajar dela. E a gente vai falar sobre isso nas próximas lives. Como você fazer isso. Então, se eu não sei que aquele comportamento, que aquela maneira dela agir, aquela maneira que ela está brincando, são características de quem está sendo abusado, eu não vou dar importância para isso. Eu não vou dar. E o outro item que, quando isso acontece, eu já vi casos de alguns pais de desconfiar que isso está acontecendo. E aí, o que ele faz? Ele vai tentar tratar a situação sozinho, né? Tentar resolver. Principalmente se ele já desconfia de quem seja. E aí, o que acontece? Qual é a fala que vem? A criança está inventando. Como é que essa criança tem esse tipo de conhecimento? Por que ela está falando esse tipo de coisa? Isso aí é a sua educação. Não, a criança está assistindo coisa que não deve. Geralmente a culpa é da criança, né? Então, por isso a importância da orientação, dessa responsabilidade de sermos orientados sobre o assunto. Igual ele está falando, é muito importante, gente, você saber identificar. Porque a criança, se você não souber identificar e não ensinar para a criança, principalmente, eu estava vendo algumas escolas que elas já estão adaptando esse tipo de assunto, porque nós sabemos que esse tipo de assunto ainda é um tabu, ainda mais para se tratar, para se falar com uma criança. Então, tem técnicas, tem maneiras simples de falar para a criança que se tocar na parte do seio dela não pode, principalmente uma menina na parte íntima não pode. Porque criança, ela não entende, ela não sabe o que é isso, entendeu? Ela não vai chegar pro pai e falar, pai, tô sendo abusada por fulano. Não, aquilo ali pra ela é mais novo do que qualquer outra coisa que ela tá descobrindo, entendeu? E aí o meio de ela falar vai ser por reações.
às vezes ela fica violenta, entendeu? Porque você não tá percebendo a situação, então ela vai ficar revoltada. Como assim? Às vezes acontece dentro do lar. E aí que a criança fica revoltada mesmo, porque onde era para ser o lugar seguro dela já não é mais, entendeu? Então em quem que ela pode confiar? Entendeu? Como que ela vai falar uma situação dessa? Sim. E aí se o irmão não souber identificar, entendeu? Se um parente próximo não souber identificar, não cuidar, não procurar saber esse tipo de assunto, porque isso é uma questão muito séria. A gente vê que o índice aumentou bastante disso, entendeu? E tá acontecendo também de maneira virtual. Nessa época da pandemia, eu li alguns artigos que dizem que as crianças estão sendo aliciadas por meio da internet, estão sendo expostas, porque os pais colocam o dia inteiro da criança ali, expondo a criança, e aí crianças de 11, 12 anos com celular, entendeu? E aí, gente, isso é uma brecha enorme, entendeu? E a criança precisa ter alguém que ela possa ter segurança. Se você não sabe identificar a situação que o seu filho, que o seu primo, que o seu irmão, que até o seu amigo esteja passando, você não passa segurança, entendeu? Você não tem como ajudar. Nós somos cristãos, nós queremos ajudar o próximo. Isso entendeu? Tá na gente. Mas como é que a gente vai ajudar se a gente não souber de uma situação? Por isso é importante que na próxima quarta-feira você venha, você assista todas as lives, você anote, manda para o vizinho, manda para alguém que tem criança, porque isso é uma situação muito séria. E aí vai ser tratado também nas lives o que acontece na mente da criança, o que pode acarretar no futuro da criança, entende? Então, são coisas muito sérias que podem, levar a criança a uma depressão sem ela saber o que é uma depressão. Verdade. Entendeu? Uma tristeza, ter reações no corpo, entende? Então, a nossa função é saber identificar essas situações. E segundo, saber lidar com essas situações. Porque se eu identifico, igual ele falou, se eu identifico e tento resolver, e a pessoa que está abusando vai dizer que é culpa da criança, eu vou acreditar em quem? Então, você tem que estar com a sua mente preparada para esse tipo de situação. Verdade. Tipo, não, meu filho, meu primo, meu amigo tá agindo de maneira diferente, está acontecendo alguma coisa. Você tem que aprender a sondar a pessoa, que ela não vai conseguir falar. Ela não vai falar abertamente. Porque é uma coisa assim, se ela tiver entendimento do que aconteceu, é uma coisa assim que ela vai ficar desesperada. E ela não vai conseguir falar justamente com medo das pessoas não acreditarem, entendeu? Então quer dizer que as pessoas passam essa segurança, principalmente das crianças, de que elas estão mentindo. De que não levam fé, não levam verdade na palavra da criança. Sim. Então ela fala, poxa, eu não vou falar pro meu pai, eu não vou falar pro meu amigo, eu não vou falar pro meu irmão, pro meu tio, porque eles não vão acreditar em mim. Verdade. Entende? Precisa saber esse tipo de coisa, para saber como conversar, para saber principalmente como falar para a criança, olha, fulano não pode tocar no seu seio, fulano não pode fazer isso com você, se acontecer uma coisa dessa, você tem que falar para a mamãe, entendeu? Ter um mínimo de jeito possível para explicar para a criança que isso não pode. Entendeu? Uma criança de 3, 4 anos, você explica numa não pode, assim é feio, assim é perigoso, para a criança ter um entendimento daquilo ali e saber que ela pode contar com você, saber, não, minha mãe disse que isso não pode, eu vou dizer para ela o que aconteceu. Vou dizer que fulano tocou em mim, não pode, eu vou contar para ela, porque ela já me explicou. Eu, no meu ambiente familiar, eu já tenho essa segurança. No meu ambiente familiar, já tenho essa educação. Sim. Entendeu? E nós sabemos que hoje isso é um tabu muito grande, principalmente na igreja, igual a Eliane falou. Então, a gente tem que começar a quebrar esse tabu e começar a falar desses assuntos. Sim. Porque os filhos, eles vivem no mundo. Eles vão para a escola, vão para casa de amigo, vão passeio, vão várias coisas. Não tem como você criar uma criança dentro de um cesto. Não dá ficar ali 24 horas olhando pra criança. Colocar dentro de uma grade. Colocar cadeira. Não tem como. Não vai ter contato com ninguém. Ela vai ter contato com outras pessoas. E nós não conhecemos o coração de ninguém. Entendeu? A gente confia no Senhor, mas nós precisamos ter conhecimento de algumas circunstâncias. Sim. Tipo assim, não é uma coisa que nunca pode acontecer. Pode não acontecer com seu filho,
com seu parente, com seu primo, mas com seu amigo, com o filho do seu amigo tá acontecendo e ele não sabe Vizinho. identificar, mas você sabe identificar, entendeu? Então você é uma porta de ajuda para essa pessoa, entende? E é um assunto assim extremamente importante Sim. para saber. E as lives estão recheadas de dicas importantíssimas, assim, excepcional para você entender melhor como funciona, para você entender como que funciona uma criança. Eu sei que tem pais aqui assistindo, tem primos, tem irmãos, mas às vezes os pais eles não entendem como é que se pode dizer? Uma característica que aparece diferente do filho, uma reação diferente. Tipo, o filho do nada fica violento. Por quê? Qual é a causa disso? Ah, é rebeldia. Mas tem uma causa. Isso é só consequência. Aconteceu alguma coisa pra ele estar assim. Entendeu? E se o pai não conversar, não tiver ali um laço, um ambiente familiar, ele não consegue A nem criança chegar não tem na criança. abertura, né, para procurar ajuda. Exatamente, não. Então a gente tem que ter uma mente aberta para esse assunto. Verdade. É um assunto pesado, é um assunto sério, um assunto pesado, mas é um assunto necessário, sabe? Que muitos pais deixam de falar, entendeu? Muitas famílias deixam de tratar esse assunto. E é um assunto extremamente necessário, assim como um namoro, assim como um casamento. Se você começa desde criança ali com seu filho tratando desses assuntos, quando chegar na adolescência vai ser muito simples. Verdade. Entendeu? De falar a ele, de falar com ele, de ter abertura com ele. Isso. Entende? Então tudo começa no meio familiar, no ambiente familiar. E as lives vão falar isso e vão ter pessoas para falar, pessoas que realmente têm embasamento, psicólogos, professores. E aí, gente, é uma chance de você se aprofundar nesse assunto. Verdade. Porque com certeza você tem primo, você tem irmão, você tem amigo, tem uma gama de crianças na sua família. Não é, Eliane? O Slay, é isso mesmo, Amy. O Slay fez um comentário aqui, que ele falou assim que muitas vezes a criança ela é abusada dentro de casa, né? E aí eu queria falar algo aqui com vocês relacionado a isso. 3 itens. O primeiro é que às vezes a gente acha que isso nunca vai acontecer na nossa família, dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, eu espero que isso não aconteça realmente em nenhuma das casas que está aqui me ouvindo ou que ainda vão escutar essa live. No entanto, a gente não pode, sabe? Não, isso não vai acontecer, então você não se prepara, né? E a gente tem esse conceito, às vezes, de achar que isso só acontece quando a gente vê na televisão. Ah, no jornal apareceu. Recebi uma notícia que uma amiga falou de uma criança lá da escola. O vizinho, aconteceu em tal país, mas a gente nunca acha que vai acontecer dentro da nossa casa. E por isso a gente ignora o assunto. A segunda coisa é muito interessante porque, assim, como eu falei, a questão da responsabilidade, mas também, só para vocês entenderem como que é a questão, psicologicamente falando, eu estudei muito esse assunto na faculdade, né, na psicologia infantil, sobre sexualidade infantil. A criança, vou falar uma coisa para vocês, a criança nessa faixa etária de 2, 3, 4, 5 anos, ela não tem uma consciência ainda desenvolvida 100%. Ela não tem. A criança não tem uma consciência desenvolvida. Então, a ponto de entender esses tipos de coisa, ela não tem. Se você não tocar no assunto, isso pode estar acontecendo com ela e ela não sabe o que está acontecendo com ela. Pra gente é muito óbvio, né? Se vem um cara e começa a passar a mão no meu corpo, eu vou entender o que significa. Mas se você não falar com a criança que isso é errado, ela não vai entender que isso é errado. E por isso ela não vai falar pra você, né? E aí o que é interessante aqui? Psicologicamente falando, se uma criança, de algum momento, porventura, ela chegar comentando alguma coisa, qualquer coisa relacionada a isso, não lhe importa se a sua criança é uma criança danada, se é uma criança que é muito peralta, né? Não, que esse menino tá inventando, ou que é uma criança que mente. A questão não tem como a criança tirar do nada. Se ela fizer qualquer comentário, o meu tio beijou na minha boca, mamãe. Meu tio fez isso. Qualquer coisa que ela falar,
ela não tem como inventar, porque ela não tem uma consciência desenvolvida sobre sexualidade, ela não tem. Então, se ela chegar a comentar qualquer coisa, você pode ter certeza que ela não inventou. Ela tirou de algum lugar, alguma coisa aconteceu. E aí é o primeiro ponto para poder a gente investigar, né? E aconteceu muito casos assim de que eu já atendi, em último caso, a mãe procurar ajuda, porque ela achava que a criança estava inventando. E aí tem os testes que a gente faz, que a gente não vai abordar nessa live de hoje, mas existem alguns testes que a gente faz para saber se realmente a criança está inventando ou não está, né? De acordo com o mundo dela. Então, é muito importante isso aí, porque é mais fácil, eu sempre digo isso para os pais, ó, é melhor você acreditar no seu filho e no final das contas você descobrir que é mentira e aí você vai disciplinar seu filho pela mentira que ele fez. É melhor você ser prudente, acreditar e investigar para ter certeza do que você achar que é mentira, ignorar e realmente está acontecendo, né? Então sempre vai por esse lado. E como o Isley comentou, muitas vezes, o terceiro ponto que eu queria falar, que vem dentro de casa. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Um pedófilo, você nunca vai olhar para um pedófilo e dizer que ele é um pedófilo. Isso não vai. Tanto é que quando alguns pais descobrem que a gente, né, vai, investiga, faz o teste com a criança, e você vai conversando com a criança e a criança vai dando características da pessoa que está abusando ela, quando a gente descobre, é o tio, é a tia, às vezes até o próprio pai, né? Infelizmente. E aí, o que acontece? Um dos casos que eu já atendi, já aconteceu da pessoa não acreditar. Por quê? Porque essa pessoa que era próximo da criança, essa pessoa que era próxima da criança, ela, não, mas fulano ama o meu filho. Fulano ama a minha filha. Não, fulano é a pessoa mais confiável que tem. Claro, gente, eu não tô aqui falando que agora vocês têm que sair desconfiando de todo mundo da sua família, né? Calma, tá? Fique tranquilo. Você não vai fazer isso. A gente vai ver nas lives algumas características que você pode identificar. Só que você não vai chegar e ficar paranoico, né? Ai, deixa eu ver, deixa eu analisar o fulano, o tio que tá ficando perto da minha filha. Deixa eu ver se ele não tem essas características. Não, Tem não que vai... analisar o filho. Justamente, porque tudo vem do filho primeiro. Tudo vem do filho. Se o filho não tem nenhum comportamento, nenhuma característica nas quais nós viremos abordar nas próximas lives, então não tem motivo, fica tranquilo, né? Mas o que eu quero dizer é que na maioria dos casos o Isley tá certo. Vem da própria família. Às vezes dentro de casa, né? E por isso a importância da gente saber a leitura corporal da criança. Porque se a criança ainda não se expressa, não sabe falar, ela vai demonstrar isso por meio da leitura corporal. E se você não sabe a leitura corporal, não tem como, né? Você identificar que isso está acontecendo com ela. E aí, eu encorajo vocês a estarem realmente participando de todas as lives. A live de hoje é mais uma preparação, um falar aqui voltado para a família, para vocês entenderem a importância sobre o assunto, a importância de vocês adquirirem conhecimento sobre isso. E em cada quarta nós vamos falar de uma maneira mais específica sobre isso. Nós vamos falar de uma maneira mais específica. E quando eu falei dessa questão do pedófilo, tanto é que quando a pessoa descobre quem é a pessoa, quando tem as provas, ela fica abismada. Não, mas como assim? Né? Então, o que eu quero dizer é que não tem como você saber por causa da característica da pessoa. Não tem. Então, o foco é melhor você focar na criança. E não focar tanto em tentar descobrir quem é. Foca primeiro na criança. Porque se a criança está demonstrando alguma coisa, ela vai levar quem é a pessoa, porque ela não vai inventar do nada. E o que acontece? Também, por que muitas vezes a criança ela não fala? Tem essa questão que a Aimee comentou, né? Que às vezes ela não se sente segura no ambiente familiar para falar, porque ela acha que o pai, a mãe ou quem for responsável por ela não vai acreditar nela. E tem também a questão... da falta de preparo, porque a criança não foi preparada, né, sobre o assunto, então ela não vai comentar. E tem duas coisas, porque
o pedófilo, ele vai agir de duas maneiras, né? Uma das maneiras. Uma maneira, ou ele vai ameaçar a criança, e criança vocês já viram, né? Ela acredita em tudo que você fala. Se ele falar que vai fazer se para ela a pessoa favorita na família, para ela é a irmã. Eu amo demais minha irmã, é a pessoa mais favorita que eu amo. É o meu pai, a minha mãe, a minha avó, não importa. Então ele vai usar desse afeto que a criança tem com a pessoa e ameaçar ela. Então ela nunca vai chegar no pai e na mãe para falar porque ela tem medo de acontecer uma maldade. E tem um outro item, que esse aí é terrível também, que é o pedófilo, ele tentar agradar a criança com aquilo que ela quer, com aquilo que ela gosta, para poder evitar com que ela fala. Então, por exemplo, sei lá, ela gosta muito de ir pro parque, né? E aí os pais não têm tempo para a criança, não leva. Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você deixar eu fazer tal coisa com você, eu vou te levar pro parque final de semana. Como a criança ela não tem noção do que ele tá fazendo com ela, então, assim, para ela, tanto faz, né? Ela nunca foi orientada, ela deixa, leva, e ele cumpre com a promessa que ela fez, e ele sempre vai estar fazendo ou dando coisas que agradam a ela vai, às vezes ela pode até associar isso como uma coisa boa. Tipo, aquilo que o meu tio faz comigo é uma coisa boa, porque toda vez que ele faz, eu ganho tal coisa, ele me leva para tal coisa. E a questão do abuso, gente, a gente vai ver também. Não é só no ato da penetração, porque se fosse só nisso, seria muito mais fácil a gente saber e detectar, porque a criança vai chegar em casa com dor, vai chegar reclamando alguma coisa. Mas não é só... Hoje tá de uma maneira muito avançada, né? Tá além disso. Então, às vezes, as crianças estão sendo abusadas de uma outra maneira e a gente não sabe. É isso mesmo. É verdade. Então, gente, hoje foi só para você ficar sentindo gostinho das próximas lives. Isso mesmo. Das dicas que vão acontecer, como vai acontecer, como você identificar, como você acolher, como você ensinar. Então, nós teremos professores, psicólogos. Então, por favor, anote na sua agenda. Na próxima quarta-feira nós teremos a próxima live sobre isso. E toda quarta-feira, durante esse mês, nós teremos lives sobre isso. Então, se você conhece alguém que tem filho, que tem amigo, que é criança, manda para ela o link da próxima live. Quando começar, você já manda para todo mundo ficar atento, tá bom? Isso e mesmo. Até a próxima. E só para vocês saberem, para vocês ficarem com gosto, né? Ó, próxima quarta nós vamos falar sobre leitura corporal. Vocês vão aprender a identificar se a sua criança está ou não sendo abusada. Na terceira quarta, nós vamos ver como detectar que a criança está sendo abusada. E o quarto vai ser, meu filho está sendo abusado. E agora, o que devo fazer? Vocês vão receber orientações do que se deve fazer e como proceder. Não percam, não percam. As pessoas que vão estar conosco, eu vou continuar aqui, né, com vocês, mas não vou ser mais a principal falante, né, digamos assim. E as pessoas que vão estar aqui são pessoas muito conhecedoras do assunto, todos professores da Universidade Federal do Acre, que lidam com crianças, né? Então, vai ser de grande ajuda. E é isso, gente. Que Deus abençoe. Muito obrigada pela presença de todos. E quem chegou atrasado, assista depois que vai ficar salvo. Tchau. Até a próxima. Tchau.